A eleição presidencial americana de 2016 foi uma das mais dramáticas em décadas. A taxa de comparecimento às urnas atingiu uma baixa de 58%. A campanha eleitoral foi cheia de reviravoltas que persistiram mesmo após a eleição. O vencedor, o candidato republicano Donald Trump, viu-se cercado por cobertura negativa da mídia e protestos em cidades de todo o país. Os manifestantes seguravam cartazes com slogans como "Não é meu presidente", declarando Trump como alguém racista, machista, xenófobo ou nazista. Houve pedidos de recontagem e ameaças de impeachment. Jornalismo investigativo a respeito revelou que muitos desses protestos foram instigados por certos grupos de interesse, conforme mostrado em America Under Siege, Civil War 2017, um documentário dirigido pelo pesquisador radicado na Flórida Trevor Loudon. Uma porção significativa dos manifestantes eram revolucionários profissionais, com laços a regimes comunistas e diversos estados autoritários, como a Coreia do Norte, o Irã, a Venezuela ou Cuba. O trabalho de Loudon também destacou o envolvimento de duas importantes organizações socialistas americanas, a stalinista Workers' World Party e a maoísta Freedom Road Socialist Organization. Tendo pesquisado o movimento comunista desde a década de 80, Loudon concluiu que as organizações de esquerda fizeram dos Estados Unidos o seu principal alvo para infiltração e subversão. Os campos da política, educação, mídia e negócios na América alinharam-se cada vez mais à esquerda, sob a influência de indivíduos bem posicionados. Mesmo enquanto as pessoas por todo o planeta celebravam o triunfo do mundo livre após a Guerra Fria, o comunismo estava furtivamente dominando as instituições públicas da sociedade ocidental, em preparação para o conflito derradeiro. A América é a luz do mundo livre e cumpre a missão outorgada por Deus de policiar o globo. Foi o envolvimento dos Estados Unidos que determinou os resultados das guerras mundiais. Durante a Guerra Fria e diante da ameaça de um holocausto nuclear, a América conteve com sucesso o bloco soviético até a desintegração dos regimes comunistas na União Soviética e na Europa Oriental. Os fundadores da América valeram-se de seus conhecimentos das tradições religiosas e filosóficas ocidentais para escrever a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos. Esses documentos reconhecem como auto-evidentes os direitos legados ao homem por Deus, a começar pelas liberdades de crença e expressão, e estabelecem a separação de poderes para garantir o sistema republicano de governo. Enquanto os Estados Unidos travaram uma guerra civil, essa guerra visava o pleno cumprimento dos princípios fundadores da América, encerrando a instituição da escravidão. Por mais de 200 anos, estes princípios, incomparavelmente, exerceram a função de promover a tranquilidade doméstica e garantir o bem-estar comum, prometido no preâmbulo da Constituição. A liberdade do hemisfério ocidental é diametralmente oposta à meta do comunismo, que é escravizar e destruir a humanidade. Disfarçando-se com a bela miragem de uma sociedade coletiva e igualitária, o comunismo controlou seus enviados na sociedade humana para levar adiante os seus arranjos mundo afora. Enquanto o comunismo se manifesta em países orientais como a União Soviética ou a China, como governos totalitários, genocídios e a destruição da cultura tradicional, ele tem estado silenciosa e continuamente ganhando controle sobre o Ocidente, usando subversão e desinformação. Está corroendo a economia, os processos políticos, as estruturas sociais e a urdidura moral da humanidade, para provocar sua degeneração e destruição. Dado que o Partido Comunista não possui governo sobre os países ocidentais, adeptos comunistas deliberadamente ou não disfarçam-se, infiltrando todo tipo de organização e instituição. Existem ao menos 4 forças principais que impulsionam a subversão comunista no Ocidente. O primeiro agente de subversão foi a União Soviética, que fundou a Terceira Internacional Comunista, também conhecida como Comintern, para disseminar a revolução mundo afora. O segundo meio de subversão foi pelos atos de partidos comunistas locais, trabalhando junto do Partido Comunista Soviético e da Comintern. Terceiro, crises econômicas e convulsões sociais incentivaram muitos governos ocidentais a adotar políticas socialistas nas últimas décadas, resultando em um constante alinhamento à esquerda. A quarta força de subversão vem dos simpatizantes e apoiadores do Partido Comunista e do socialismo.
Esses companheiros de viagem servem o comunismo como uma quinta coluna de idiotas úteis dentro da sociedade ocidental, ajudando a destruir sua cultura, semear degeneração moral e minar governos legítimos. O comunismo através da violência e da não violência. No imaginário popular, o Partido Comunista é sinônimo de violência e com razão. No Manifesto Comunista, Marx e Engels disseram: os comunistas recusam-se a dissimular suas visões e suas intenções. Declaram abertamente que os seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social vigente. O fato de que os regimes comunistas da Rússia e da China tomaram o poder através da revolução violenta e usaram a violência como ferramenta de repressão desviou a atenção das formas menos visíveis do comunismo. O ramo do marxismo que defende a revolução violenta é representado pelo leninismo, que adaptou a teoria em dois aspectos significativos. Segundo Marx, a revolução comunista começaria em países capitalistas desenvolvidos, mas Lenin acreditava que o socialismo poderia ser implantado na Rússia, que era comparativamente atrasada em seu desenvolvimento econômico. A segunda alteração e a mais importante contribuição de Lenin para o marxismo foi sua doutrina de construção do partido. A construção do partido consiste basicamente em adotar as técnicas de coerção, engano e violência encontradas em organizações criminosas e insuflá-las com teoria socioeconômica marxista. Segundo Lenin, a classe trabalhadora é incapaz de desenvolver consciência de classe ou de exigir revolução por conta própria, e precisa ser mobilizada para agir por agentes externos. Os agentes da revolução seriam organizados em uma vanguarda proletária altamente disciplinada, o Partido Comunista. A Sociedade Fabiana da Inglaterra, fundada em 1884, um ano após a morte de Marx, tomou um caminho diferente em seus esforços para impor o socialismo. O logotipo fabiano representa um lobo em pele de cordeiro, e seu nome é uma referência a Quintus Fabius Maximus Verrucus, o general e ditador romano famoso por suas táticas retardatárias. No Fabian Review, o primeiro periódico produzido pelo grupo, uma nota na capa diz: deve esperar pelo momento assertivo, como fez Fabius, por paciência extrema, ao guerrear contra Aníbal. Embora muitos tenham censurado seus atrasos, mas, chegada a hora, deve atacar com vigor, como Fabius fez, ou sua espera será vã e infrutífera. Para gradualmente impor o socialismo, a sociedade fabiana criou a política de permeação, para aproveitar-se de espaços disponíveis na política, nos negócios e na sociedade civil. A sociedade fabiana não restringe as atividades de seus membros, mas os incentiva a promover os objetivos socialistas, unindo-se a organizações pertinentes e misturando-se com figuras de destaque, como membros de gabinete, altos oficiais administrativos, industriais, reitores de universidades ou líderes religiosos. Sidney Webb, presidente da Sociedade Fabiana, escreveu: enquanto sociedade, saudávamos a adesão de homens e mulheres de todas as denominações religiosas ou de nenhuma, insistindo fortemente que o socialismo não era secularismo, e o próprio objetivo e propósito de toda ação coletiva sensata era o desenvolvimento da alma individual ou consciência ou caráter. Nem confinávamos nossa propaganda ao Partido Trabalhista emergente, ou àqueles que estavam preparados para se autodenominar socialistas, ou aos operários braçais ou a qualquer classe em particular. Colocávamos nossas propostas, uma por uma, da forma mais persuasiva possível perante todos que estivessem dispostos a ouvi-las, conservadores, sempre que pudéssemos ter acesso a eles, igrejas e capelas de todas as denominações, as várias universidades e liberais e radicais, bem como outras sociedades socialistas a todo instante. Chamávamos isso de permeação, e era uma descoberta importante. Muitos membros da Sociedade Fabiana eram jovens intelectuais. Eles fizeram discursos e publicaram livros e revistas e panfletos por toda a sociedade. No século XX, a Sociedade Fabiana passou a atuar na política. Webb tornou-se o representante fabiano no recém-formado Comitê de Representação Trabalhista do Partido Trabalhista. No Partido Trabalhista, Webb esboçou a constituição do partido e o programa partidário. Assumindo um papel de liderança na formulação de políticas, Webb encarregou-se de tornar o socialismo fabiano a ideologia norteadora do partido. A Sociedade Fabiana posteriormente adquiriu influência nos Estados Unidos, onde diversos grupos integram
os departamentos de artes liberais de muitas universidades. Seja o comunismo violento de Lenin ou o comunismo não violento da sociedade fabiana, ambos são manipulados pelo espectro maligno do comunismo e têm o mesmo objetivo último. O comunismo violento de Lenin não rejeita os meios não violentos. Em seu livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, Lenin criticou os partidos comunistas da Europa Ocidental, que se recusaram a cooperar com o que ele chamou de sindicatos reacionários, ou ingressar no Parlamento Nacional Capitalista. Lenin escreveu em seu livro: para um comunista, com uma compreensão correta de seus próprios fins, a arte da política jaz no cálculo correto das condições e do momento, no qual a vanguarda proletária pode assumir o poder com êxito. Ele precisa perceber quando, após essa tomada do poder, essa vanguarda conseguirá obter apoio adequado de porções suficientemente abrangentes da classe trabalhadora e das massas trabalhadoras não proletárias, e quando conseguirá manter, consolidar e estender sua supremacia, educando, treinando e atraindo círculos cada vez maiores de massas trabalhadoras. Lenin enfatizou repetidamente que os comunistas devem esconder suas verdadeiras intenções. Para tomar o poder, nenhuma promessa ou concessão pode ser descartada. Em outras palavras, para atingir seus objetivos, podem ser vergonhosamente imorais. Na ascensão ao poder, tanto o Partido Bolchevique da Rússia quanto o PCC utilizaram a violência e o engodo ao máximo grau. A brutalidade dos regimes comunistas soviético e chinês desviou a atenção do comunismo não violento encontrado no Ocidente. George Bernard Shaw, um dramaturgo irlandês e representante da sociedade fabiana, escreveu certa vez: também deixei bem claro que o socialismo significa igualdade de renda ou nada, e que sob o socialismo você não teria permissão para ser pobre. Você seria alimentado, vestido, alojado, encenado e empregado à força, gostasse ou não. Se fosse descoberto que você não possuía caráter suficiente para ser digno disso tudo, você poderia possivelmente ser executado de maneira gentil. A sociedade fabiana se especializou no disfarce. Escolheu Shaw, um literato, para encobrir os verdadeiros objetivos do socialismo não violento com palavras bonitas. Mas a brutalidade repousa sob a superfície. Os partidos comunistas ocidentais e suas várias organizações de fachada incitam jovens a criar uma atmosfera caótica. Participam de assaltos, vandalismo, roubo, incêndios criminosos, atentados e assassinatos para perseguir e intimidar seus inimigos. 2. Guerra de espionagem e desinformação. O comunismo mantém que a nação é uma construção opressora da sociedade de classes e busca abolir a nacionalidade. Em O Manifesto Comunista, Marx e Engels proclamam que os trabalhadores não têm pátria. O manifesto termina conclamando: proletários de todos os países, univos. Sob a liderança de Lenin, os bolcheviques fundaram o primeiro país socialista na Rússia e imediatamente estabeleceram a Internacional Comunista, também chamada Comintern, para instigar e espalhar a revolução socialista por todo o mundo. O objetivo da União Soviética e da Comintern era derrubar os regimes legítimos de todas as nações do planeta e estabelecer uma ditadura socialista mundial do proletariado. Em 1921, o setor da Comintern no Extremo Oriente criou o PCC, que assumiria o controle da China em 1949. Além do PCC, partidos comunistas mundo afora buscaram orientações da Comintern e aceitaram seu financiamento e treinamento. Com os recursos de um vasto império à sua disposição, o Partido Comunista da União Soviética, PCUS, recrutou ativistas em todo o mundo e os treinou para realizar operações subversivas em seus próprios países. Fundado em 1919, o Partido Comunista dos Estados Unidos, PCEUA, foi uma das organizações surgidas após a Comintern e o Partido Comunista da União Soviética. Embora o próprio PCEUA nunca tenha se tornado uma grande força política, sua influência nos Estados Unidos foi ainda assim significativa. O Partido Comunista Americano conspirou com ativistas e organizações ativistas para infiltrar os movimentos operário e estudantil, a igreja e o governo. O Dr. Fred Schwartz, um pioneiro do pensamento anticomunista americano, disse em 1961: qualquer tentativa de julgar a influência dos comunistas por seus números se assemelha a tentar determinar a integridade do casco de um barco comparando a área dos buracos com a área intacta.
Um buraco pode afundar o navio. O comunismo é a teoria onde a minoria disciplinada controla e dirige os demais. Uma pessoa em uma posição sensível pode controlar e manipular milhares de outras. Agora se sabe que agentes soviéticos operaram dentro do governo americano durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, e dos esforços anticomunistas do senador Joseph McCarthy, os fatos foram ocultados do público por políticos esquerdistas, intelectuais e pela mídia de esquerda. Na década de 1990, o governo dos Estados Unidos tornou públicos os arquivos de Venona, decodificados pela inteligência americana durante os anos de 1940 até o final da Segunda Guerra Mundial. Esses documentos mostram que pelo menos 300 espiões soviéticos trabalharam no governo dos Estados Unidos, incluindo como oficiais de alto escalão da gestão Roosevelt, com acesso a informações ultra-secretas. Outros agentes usaram seus cargos para influenciar a formulação de políticas e diretrizes nacionais. Entre os espiões soviéticos detectados estavam o alto oficial do Tesouro dos Estados Unidos, Harry Dexter White, o oficial do Departamento de Estado, Alger Hiss, e Julius e Ethel Rosenberg, o casal que foi executado via cadeira elétrica por transmitir segredos militares e tecnologias atômicas para a União Soviética. As comunicações interceptadas e decodificadas pelo Projeto Venona são apenas a ponta do iceberg. A cabal extensão da infiltração soviética no governo dos Estados Unidos permanece desconhecida. Como altos funcionários americanos, alguns agentes soviéticos encontraram oportunidades para influenciar decisões políticas importantes. Alger Hiss, o espião soviético no Departamento de Estado, desempenhou uma função estratégica como conselheiro do presidente Franklin D. Roosevelt durante a Conferência de Yalta, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele ajudou a determinar repartições territoriais do pós-guerra, esboçar a Carta Fundadora das Nações Unidas, decidir trocas de prisioneiros e assim por diante. Harry Dexter White, um assessor de confiança do secretário do Tesouro Henry Morgenthau Jr., ajudou a criar o Acordo Financeiro Internacional de Bretton Woods e foi uma das principais personalidades por trás do estabelecimento do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. White encorajou o Partido Nacionalista Chinês, ou Kuomintang, a acolher o membro disfarçado do PCC Ji Chaoding no Ministério das Finanças chinês. Assumindo o cargo em 1941, Ji foi o arquiteto de desastrosas reformas monetárias que mancharam a reputação do Kuomintang e beneficiaram a ascensão do PCC. Alguns historiadores argumentam que a influência dos espiões soviéticos e de seus simpatizantes de esquerda na política externa americana levaram os Estados Unidos a cessar auxílios militares ao Kuomintang durante a Guerra Civil Chinesa após a Segunda Guerra Mundial. A China continental foi consequentemente perdida para o PCC. Alguns acadêmicos, como M. Stanton Evans, argumentam que os espiões soviéticos foram extremamente exitosos influenciando a política. Whittaker Chambers, um informante soviético e membro do Partido Comunista Americano que mais tarde desertou e testemunhou contra outros espiões, disse: "Os agentes de uma potência inimiga estavam em condições de fazer muito mais do que roubar documentos. Eles estavam posicionados de forma a influenciar a política externa do país, no interesse do principal inimigo do país, e não apenas em ocasiões excepcionais, mas no que deve ter sido a absurda totalidade das decisões do dia a dia." Yuri Bezmenov, um agente da KGB que desertou para o Ocidente, discutiu os métodos soviéticos de subversão em suas publicações e entrevistas. Segundo Bezmenov, os espiões vistos na cultura popular como James Bond, que explodem pontes ou furtivamente roubam documentos secretos, não poderiam estar mais distantes da realidade da espionagem. Apenas entre 10% e 15% do contingente e dos recursos da KGB eram alocados para operações de espionagem tradicionais, com o resto destinando-se à subversão ideológica. Bezmenov disse que a subversão ocorre em 4 estágios. O primeiro passo é promover a decadência cultural e a desmoralização do país inimigo. O segundo é criar desordem social. E o terceiro é instigar uma crise que levaria a uma guerra civil, a uma revolução ou a uma invasão de outro país, culminando na 4ª e última etapa, a entrega do país ao domínio do Partido Comunista. Esta é chamada de normalização. Bezmenov, pseudônimo Thomas Schumann, listou 3 setores de subversão: pensamento, poder e vida social. O pensamento inclui a religião, a educação, a mídia e a cultura. O poder inclui a administração governamental, o sistema jurídico, as forças policiais, as forças armadas e a diplomacia. A vida social abrange as famílias e comunidades, a saúde,
e as relações entre pessoas de diferentes raças e classes sociais. Como exemplo, Bezmenov explicou como o conceito de igualdade foi manipulado para criar agitação. Agentes promoveriam a causa do igualitarismo, fazendo as pessoas sentirem-se insatisfeitas com suas circunstâncias políticas e econômicas. Ativismo e agitação civil viriam junto de um impasse econômico, polarizando ainda mais as relações de trabalho e capital, em um ciclo vicioso de desestabilização. Isso culminaria em uma revolução ou uma invasão pelas forças comunistas. Ion Mihai Pechepa, oficial máximo de inteligência da Romênia comunista, desertou para os Estados Unidos em 1978. Ele expôs como a ex-União Soviética e os regimes comunistas da Europa Oriental adotaram estratégias de guerra psicológica e desinformação contra os países ocidentais. Segundo Pechepa, o propósito da desinformação era alterar a apreensão popular da realidade. Com seus valores ideológicos manipulados, as pessoas seriam incapazes de compreender ou de aceitar a verdade, mesmo quando diante de evidências diretas. Bezmenov disse que o primeiro estágio da subversão ideológica normalmente leva de 15 a 20 anos, ou seja, o tempo necessário para a educação de uma nova geração. O segundo estágio, de 2 a 5 anos, e o terceiro estágio apenas de 3 a 6 meses. Em um discurso que realizou em 1984, Bezmenov disse que a primeira etapa havia sido cumprida a um grau maior do que as autoridades soviéticas originalmente esperavam. Os relatos de muitos espiões soviéticos e oficiais de inteligência e documentos abertos ao público da Guerra Fria sugerem que as táticas de infiltração foram a força motriz por trás do movimento de contracultura da década de 60. Em 1950, McCarthy começou a expor a extensão da infiltração comunista por todo o governo dos Estados Unidos e na sociedade americana. Mas 4 anos depois, o Senado votou por sua condenação e a iniciativa governamental de se livrar da influência comunista foi interrompida. Este é um dos principais motivos do declínio dos Estados Unidos. A ameaça da infiltração comunista não diminuiu desde o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Por exemplo, McCarthy foi demonizado por políticos de esquerda e pela mídia por anos. Hoje, macartismo é sinônimo de perseguição política, uma indicação de que a esquerda estabeleceu com sucesso seu domínio na luta ideológica. As décadas de supressão e difamação impostas a heróis anticomunistas americanos como McCarthy indicam uma tendência comum. Como observou um comentarista político conservador americano, o anti-americanismo é um componente natural do movimento esquerdista no mundo. A esquerda luta com unhas e dentes para proteger adúlteros, abortistas, criminosos e comunistas, enquanto apoia a anarquia e se opõe à civilização.